Olá, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui da Fundação. Espero que todos estejam bem, protegidos aí. Vivemos hoje na expectativa de recrudescimento aí dessa pandemia, né? Com o avanço da vacinação, enfim, com boas expectativas sobre esse aspecto. Hoje nós teremos uma conversa de um tema um tanto quanto delicado, né? Onde muitos de nós temos dificuldades de tratar, mas nós sabemos que imprevistos podem acontecer na nossa vida, na vida de todos, né? E é importante que a gente se prepare e também que saibamos conduzir também os nossos familiares, né? Para conduzir aqui esse assunto tão delicado, nós convidamos aqui um especialista no assunto para abordar esse tema e orientar, né, trazer aqui alguns procedimentos que a gente deve adotar com relação a questões de falecimento, acidentes, doenças, né, que possam vir a nos acometer. Então nós teremos aqui o professor Rogério Quelucci, que é professor no MBA de Vida e Previdência do IBMEC, que vai nos ajudar nesse planejamento. Na sequência, nós vamos ter aí alguma apresentação do nosso time, da Lília e da Andréia, falando um pouco do nosso guia e dos nossos aplicativos para ajudar os nossos participantes. Então, eu convido o professor Rogério para proferir aí a sua palestra. Por favor, professor Rogério. Está no mudo. O senhor está no mudo. Agora sim. Okay. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Fundação Itaú Unibanco e pelo Funbep. Me sinto muito honrado desse momento aqui para conversar com todos vocês, então eu externo aqui meu agradecimento ao convite que foi feito. Em segundo lugar, quero agradecer ao Reginaldo pelo convite também, pela apresentação que fez. Eu sou professor de algumas instituições de pós-graduação e entre elas eu dou aula no IBMEC, no curso de Previdência e Seguros. E lá eu falo sobre marketing, eu falo sobre como isso pode ser importante do ponto de vista da comunicação daquele que oferta esse tipo de serviço para os interessados. Mas eu vou dizer que o que me qualifica talvez para falar sobre esse assunto hoje nem tanto é a minha formação acadêmica ou é o meu histórico como professor, mas é um trabalho que eu faço há mais de 30 anos, que é ajudando seres humanos a se desenvolverem, entendendo o propósito das suas vidas aqui na Terra, seja lá qual a convicção, qual a crença que cada um tenha, ajudando as pessoas a fazerem trabalho de autoconhecimento, autopercepção e busca de propósito e percepção de legado para o mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar aqui hoje sobre, sobre legado, sobre propósito de vida, e talvez uma das coisas que mais nos motivem a entender, né, quando a gente fala de propósito, né, são os porquês que nós nos dispomos a fazer as coisas que nós fazemos na nossa vida. Há um estudioso chamado Viktor Frankl, já falecido há algum tempo, que a história dele é muito interessante, porque ele foi um psiquiatra que lá nos anos 30, ele era chefe do manicômio em Viena, na Áustria, e era judeu. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele é preso, levado para os campos de concentração e vê toda a sua família morrer. No manicômio de Viena, como psiquiatra, ele estudava os motivos que levavam as pessoas a quererem tentar contra a própria vida. Quando interno nos campos de concentração, ele começa agora, de forma vivencial, a entender por que as pessoas lutavam para preservar a vida.
e aquilo que dava o senso de desejo de continuar vivendo. E ele descobriu que as pessoas que lutavam contra a morte eram exatamente aquelas que tinham um propósito, e o propósito não focado em si, mas focado nos outros. O propósito de querer deixar um legado para gerações futuras, um propósito de querer deixar um legado para a própria família ou para a sociedade que viviam. E aí ele cunha, inclusive, fazendo essas observações, ele cria a logoterapia, a terapia do propósito de vida. Então inclusive pensando em Viktor Frankl e pensando em alguns outros autores que estudam o significado da vida, que a gente vai falar aqui sobre o nosso significado da vida, considerando que, como a temática do nosso bate-papo é, imprevistos acontecem. E talvez sabendo que os imprevistos acontecem, a gente pode dizer aí que talvez o maior imprevisto que possa acontecer é algo extremamente previsível. Aliás, é a única certeza que todos nós temos na nossa vida, é que um dia as nossas vidas, elas chegarão ao fim. Mas é muito curioso como que a maioria de nós lida com essa certeza. É curioso porque a maioria de nós morre de medo, e eu não estou tirando a razão do medo, a razão do temor, afinal de contas, nós seres humanos, nós temos medo daquilo que é desconhecido. E é claro, convicções religiosas nos ajudam a isso, seja ela qual for, e nos dá um alento, nos dá uma segurança daquilo que vem depois da vida. Convicções mesmo objetivas e materialistas sobre o significado da vida, da existência terrena, também podem nos dar esse alento. Ou seja, independente do que cada um de nós acredita, nós podemos encontrar subsídios na vida que vivemos, no momento que estamos, para nos dar algum conforto daquilo que vem no futuro, daquilo que pode acontecer, que não é o que pode, não é o se vai acontecer, mas é o quando acontecerá. E é mais curioso também quando nós pesquisamos sobre como cada cultura encara este momento tão delicado na vida de muita gente, ou na vida de todos nós. Algumas culturas, por exemplo, algumas culturas orientais, entendem que a morte é apenas um estágio, apenas um momento da existência terrena. Então ele precisa ser tratado e discutido familiarmente desde tenridade, desde crianças pequenas. Quando as crianças são pequenas, elas já são preparadas para saber que um dia, as pessoas que ali convivem com ela, um dia partirão. Algumas outras culturas, como a cultura mexicana, possuem lá o Dia dos Mortos, o dia da comemoração, onde é uma festa, onde se celebra com saudades, mas com alegria, aqueles que estiveram aqui. Muito bem, é claro, cada cultura, sua particularidade. E a gente talvez não consiga entender muito bem como é que funciona a cabeça do outro, porque ele está inserido em outra cultura. Vamos falar da nossa, então, da nossa cultura familiar. Vamos falar, então, daquilo que para nós é pertinente. É muito provável que boa parte de nós que estamos aqui reunidos consideremos que essa conversa sobre o dia que eu não estiver mais aqui, para muitos de nós, talvez essa conversa seja a conversa mais difícil de ter com alguém. Seja a conversa mais difícil de termos com os nossos familiares. Bom, eu costumo dizer nos meus cursos que para eu diminuir a ansiedade do futuro, ou para eu diminuir a saudade do passado, eu preciso pensar no agora. Eu preciso estar de corpo e mente no momento presente, para que eu viva intensamente este momento, até porque não há outra hora que eu possa ser feliz. Eu não consigo ser feliz no passado, o passado já foi. Eu não consigo ser feliz no futuro, porque o futuro não chegou, e como a gente está discutindo aqui, essa questão da partida, às vezes ele não chega. Em algum momento ele não chegará. Então, o que nos resta para o momento de nós sermos efetivos, sermos produtivos, sermos plenos e vivermos em paz e vivermos bem? Agora, o momento de agora. Bom, pensando nesse momento de agora, a gente precisa pensar em algumas conversas, inclusive as conversas que vão preparar as pessoas ao nosso redor para o dia em que nós formos embora, o dia em que nós não estivermos mais presentes, e que essas conversas ajudem e preferencialmente, o que a gente vai falar aqui, que essas conversas não tenham um teor pesado, um teor carregado de medo, de preocupação, para alguns até um teor carregado de superstição,
Afinal de contas, a gente já deve ter ouvido gente aí que quando a gente cita o assunto morte, a pessoa vai lá e bate na madeira. Já viram esse tipo de atitude? Ou então a pessoa dá 3 tapinhas na boca, ou então ela diz, não fale desse assunto, porque dá azar. Com todo respeito a este tipo de forma de encarar o momento da partida, mas não muda o fato de que um dia ele chegará. Queiramos ou não, estejamos preparados ou não, ele chegará. Bom, mas aí vamos ver o lado positivo, tentando tirar um lado positivo dessa conversa, tentando tirar um lado esperançoso dessa conversa. Se nós estamos aqui, é porque nós, em algum momento da nossa existência, nós pensamos no futuro. Nós decidimos aderir a um plano de previdência. E acabamos aderindo aí, nós sabemos aqui que as pessoas hoje atendidas pelo Instituto Itaú Unibanco, pela Fundação Itaú Unibanco e pelo Fundeb, elas muitas vezes são provenientes de outros planos de previdência que foram agregados ao nosso plano vigente atual, e que cada um possui a sua particularidade, a sua regra, que foi estabelecida no dia da contratação ou junto à instituição que nós contratamos. Mas independente disso, independente da regra que é o nosso benefício ou que o nosso plano ele é regido, nós precisamos saber que essas regras precisam ser bem conhecidas por nós e por aqueles que foram elegidos por nós como beneficiários. Veja, em algum momento, e esse é o lado positivo que a gente pode tirar dessa conversa, em algum momento da nossa existência nós já tivemos essa preocupação conosco, pensando talvez aí no dia da nossa aposentadoria, mas pensando também naqueles que nós amamos, pensando naqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. E aí, com essa visão positiva, é que eu quero convidá-los a pensar exatamente nisso. E aí eu faço aqui um convite, uma reflexão, vou tentar pegar aqui uma reflexão assim com um certo gracejo, uma certa leveza. Como é que eu quero ser lembrado quando eu for embora, quando eu não estiver mais aqui? Eu quero ser lembrado com toda a saudade que eu espero deixar no coração das pessoas, com todas as recordações dos bons momentos que a gente já viveu e que eu espero que depois dessa nossa conversa você queira viver ainda mais com aqueles que estão contigo, porque hoje é o momento para ser feliz. Hoje é o momento para a gente se acertar com as pessoas que a gente tem alguma divergência, da gente perdoar, da gente ser perdoado, da gente abraçar, porque é isso que importa, é isso que a gente leva da vida. São as boas recordações. Mas a provocação que eu faço é essa. Como é que você quer ser lembrado? Como aquela pessoa que deixou aquela saudade maravilhosa, extraordinária dos bons momentos, ou aquela pessoa que deixou ali uma certa dor de cabeça, uma certa dificuldade para desembaraçar as questões jurídicas, burocráticas, que a nossa partida inevitavelmente deixará. Isso é um fato. Todos nós, quando partirmos, nós não vamos levar nada daquilo que ficou aqui na Terra, mas nós vamos deixar aqui na Terra muita coisa para os nossos herdeiros, para os nossos familiares. Podem ser desde coisas boas que vão ajudá-los, lhes dando uma segurança, como, por exemplo, o benefício do plano de previdência, as questões pertinentes aí aos prêmios pagos pela nossa partida. Ou nós vamos deixar também algumas dores de cabeça, alguns desafios, pagamento de contas, questões burocráticas a serem resolvidas e serem desembaraçadas. E é por isso que eu convido vocês, nesse momento aqui, quem tiver a possibilidade, pegar papel e caneta para a gente anotar eu vou fazer algumas perguntinhas para você pensar sobre isso, e também vou fazer alguns apontamentos para que você tenha sacadas e fale, eu preciso pensar nisso, eu preciso anotar, eu preciso pesquisar, ou eu preciso compartilhar com as pessoas da minha família que são interessadas sobre esse assunto. Então, já vai aí, pega caneta, pega papel. Se você não é do pessoal que usa caneta e papel, que você é mais da tecnologia, pega o teu smartphone, abre o bloco de notas e vamos anotar aí. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: você lembra quem são as pessoas que você colocou na tua relação de beneficiados do teu plano de previdência? Você lembra as proporções que você colocou ali para cada um, no caso de seguros? Você lembra
de quem foram essas pessoas. Se você não lembra, está na hora de você anotar isso e quando tiver um tempinho, dá uma revisada, dá uma pesquisada ali nas cláusulas, nos documentos. Se você tiver dúvida, nós temos um portal que te ajuda em tirar as dúvidas, acessar as informações, inclusive nós temos telefones, linhas que te permitem entrar em contato para também esclarecer essas dúvidas, tá? Então a pergunta que eu te faço é exatamente essa: você lembra quem são as pessoas? E a segunda pergunta, vocês estão vendo agora aí, vocês vão ver na tela aí, a segunda pergunta que eu coloco é a seguinte: eles sabem que você deixou um plano de previdência onde eles são os beneficiários? Eles são as pessoas que foram beneficiadas inicialmente? Porque olha que coisa curiosa, às vezes nós fazemos o plano pensando na nossa aposentadoria. Mas nós temos que pensar também que esse plano, ele será, conforme as cláusulas contratuais, ele será posteriormente estendido a familiares nossos. Agora, a grande questão é essa: você informou para eles que eles poderão resgatar, eles poderão herdar esse plano? Se não informou, coloca aí na tua lista uma tarefa a fazer: conversar com eles, se informar quem são, recapitular quem são, recapitular as cláusulas e, posterior a isso, ou junto com isso, convidá-los para se informar junto a você. De novo, gente, eu sei que essa talvez não seja a melhor conversa, a conversa mais agradável que você queira ter na sua vida, mas é uma conversa necessária. Quem ama, cuida. E eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo aqui têm uma preocupação muito grande com os seus familiares, esposas, filhos, muitas vezes até pode ser os seus pais dependem de você. Então veja, se você ama, você se preocupa e quer cuidar. Essa é uma forma de cuidar: conversar sobre coisas que são certezas, como essa que nós já destacamos aqui. Então são dois pontos importantes para a gente pensar: recordar quem são e colocá-los a par de que eles são os beneficiários. E também, junto com isso, informá-los dos telefones, das vias de contato e das formas de como requisitar o benefício no dia que acontecer. Vejam, eu não estou tratando como se um dia acontecer, mas é no dia que acontecer. E eu vou dividir uma realidade, uma coisa que acontece comigo. Eu tenho filhos, eles estão com 13 anos de idade, são gêmeos. Desde tenra idade, eu converso de uma forma muito leve com os meus filhos sobre a questão da partida, a partida da vida. É uma convicção que eu tenho, minha esposa também tem, e nós julgamos de comum acordo, desde cedo, tratar com leveza esse assunto. Então, nunca tivemos questões de levar nossos filhos a um momento de despedida, e até vou contar para vocês uma coincidência e confesso, eu trato isso de uma forma muito leve também. Faz 10 dias que minha mãe partiu. Faz 10 dias que minha mãe deixou o corpo físico. Vejam, foi todo um processo de internação onde nós tivemos oportunidade de visitá-la, de acompanhá-la nos cuidados paliativos da doença que ela teve, e nós buscamos tratar com grande leveza isso, porque nós nos apegamos a tudo que ela fez de bom na vida. Então aquele momento era apenas um momento de transição, e meus filhos participaram desse momento, que nós buscamos colocar leveza dentro do possível, é claro. Ninguém fica feliz com a partida de um familiar, de uma pessoa que você ama, mas nós buscamos dar significado à existência dela. Ela viveu uma vida extraordinária, ela viveu uma vida onde ela deixou um legado, ela deixou filhos preparados, ela deixou netos saudosos, ela deixou noras que a amavam, ela deixou inúmeros amigos que gostavam muito dela. Então, a vida teve um significado, teve um sentido. Estou dividindo isso com vocês para afirmar: o que eu digo aqui não é teoria, é prática. É possível fazer, é possível tratarmos esse momento tão difícil de uma forma um pouco menos sofrida. Bom, outra coisa importante que nós podemos pensar aqui é o que você precisa fazer para organizar a vida da sua família numa eventual partida inesperada. E eu vou citar aqui uma partida inesperada, um exemplo de partida inesperada, inclusive isso está no YouTube. Se alguém tiver curiosidade,
Eu, por acaso, há um tempo atrás, eu encontrei uma entrevista de um piloto de Fórmula Indy chamado Tony Kanaan. Ele é um brasileiro. E como eu simpatizo bastante com esse piloto, por conta da maneira que ele fala, da maneira que ele leva a vida, as lições de vida que ele tem, inclusive, o Tony Kanaan contou uma história que eu não sabia numa entrevista que ele deu num podcast que eu acompanho. E ele contou que quando ele tinha 13 anos de idade, o pai dele era dono de uma transportadora. Uma pessoa, ele disse, eu era de classe média alta, nós tínhamos até motorista, eu estudava nas melhores escolas de São Paulo, nós tínhamos uma vida muito abastada, uma vida muito boa. Inclusive, fazendo uma ressalva aqui, ele já participava de provas de kart, e quem não conhece, as provas de automobilismo são muito caras. Realmente você tem que ter muito dinheiro para conseguir custear esse esporte. Os equipamentos são muito caros, as provas são caras, e o pai dele pagava tudo isso para ele. E ele conta nessa história que quando ele tinha 13 anos de idade, o pai dele faleceu de uma doença. Uma doença que era, inclusive, previsível. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver à doença. Mas o pai dele, por medo de lidar com essa questão da partida, não preparou a família para a sua partida. E ele conta que em 6 meses eles foram à falência e perderam absolutamente tudo. Perderam tudo a ponto dele, com 13 anos de idade, ter que começar a trabalhar, e a mãe, que nunca tinha trabalhado, arrumou um emprego para trabalhar da meia-noite, ou das 9 da noite às 6 da manhã. E ele conta que ele tinha 13 anos, a irmã tinha 8, e ele teve que trabalhar, e a mãe também foi trabalhar. Ele falou, por exemplo, eu nem via minha mãe. Eu passei 5 anos sem ver minha mãe, porque quando eu saía de casa, ela estava dormindo. Quando eu voltava, ela já não estava mais, porque tinha ido trabalhar. A gente se via raramente. E aí eu lembro que na entrevista ainda questionaram, poxa, mas o teu pai não preparou nada? E eles falam, é outra época, não havia esta preocupação. Bom, hoje nós temos acesso à informação, nós estamos aqui num evento de informação que pode nos preparar para que uma situação como essa não ocorra com alguém. E ele conta depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet, vocês vão ver que a história é uma história de muito sacrifício, muita luta, mas que ele venceu no final das contas, com o auxílio de muita gente. Ele acabou conseguindo superar esse momento difícil, mas não foi fácil. Então nós, quando amamos alguém, a gente quer que essas pessoas estejam bem. Por isso que fica aqui uma reflexão, ou melhor, um alerta de novo, para a gente fazer aqui um checklist de coisas que nós podemos fazer. Isso sem pensar, inclusive, no nosso plano de previdência, mas é pensar na nossa rotina dentro de casa. Nós temos gastos dentro de casa, nós temos contas, nós temos obrigações que nós criamos e que a nossa família precisa ser consciente sobre ela. Nós já fazemos aqui em casa reuniões com os nossos filhos, eu e minha esposa, com os nossos gêmeos de 13 anos, nós já falamos com eles de forma aberta quanto que nós ganhamos, tanto eu quanto minha esposa, nos nossos trabalhos, e quanto que nós gastamos. Para que eles tenham noção de que, primeiro, o dinheiro não cai do céu. Segundo, tudo aquilo que a gente gasta, isso se transforma numa obrigação que precisa ser honrada depois. Nós temos que ter formas de honrar isso, se um dia eu vier a faltar, quando eu vier a faltar, ou no dia que minha esposa vier a faltar. Então nós já conversamos com eles sobre o orçamento doméstico. É até curioso, porque às vezes eles pedem coisas que os colegas deles de escola têm, talvez com mais facilidade, por ter talvez uma condição financeira melhor, e nós não temos dúvida de falar, olha, isso a gente não consegue, porque não está dentro do nosso orçamento. Nós já gastamos tanto, e essas contas precisam ser honradas, porque são contas recorrentes, é o nosso custo fixo. E na maioria das vezes eles entendem plenamente, é claro, como pré-adolescentes ficam ali chateados no primeiro momento, mas entendem plenamente, porque consciência se desenvolve pouco a pouco, através de diálogo. Então é importante envolver a família toda na questão do orçamento. Se por acaso você tem algum desequilíbrio, onde o dinheiro que vem entrando não está sendo suficiente para cobrir os seus gastos, é fundamental que você avalie o desequilíbrio e faça uma gestão financeira mais próxima, mais justa.
porque esse desequilíbrio que hoje acontece na sua vida pode virar uma bola de neve, pode virar, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito de proporção gigantesca, pode virar um empréstimo que depois você não consegue honrar, ou que ele vai ficar depois, no dia que você partir, se for um empréstimo de longo prazo, ele vai ser herdado pelos seus familiares. Então, tudo isso é muito importante. E eu sugiro inclusive, um livro para que a gente aprenda a fazer gestão financeira um pouco melhor. O livro é esse daqui, ele não fala exatamente de gestão financeira, ele fala de como ganhar dinheiro, mas ele ajuda muito nisso, O Segredo da Mente Milionária. E o autor do livro, esse livro é um best-seller. É um livro reconhecido mundialmente aí como uma referência para quem quer aprender a guardar, poupar e investir. Fica aí a sugestão do livro. Existe um outro livro que inclusive foi de um coach meu. Coach é quem faz programas de coach. Quem contrata um coach, no caso eu sou coach. E eu tive um coach que ele fez ele escreveu um livro chamado Gestão do Patrimônio Familiar. Escreveu tanto ele quanto o irmão. Ele se chama Alberto, o irmão dele se chama Getúlio, e eles são autores do livro Gestão do Patrimônio Familiar. Até porque eles tiveram uma história muito inspiradora e muito desafiadora. Eles nasceram com alguns problemas físicos. O pai deles, logo que nasceram, se preocupou demais com o futuro deles e passou a fazer gestão financeira do patrimônio para deixá-los tranquilos no futuro quando ele não estivesse mais presente. E quando o pai dele partiu, quando o pai dele foi embora da terra, ele deixou os filhos não só prontos para lidar com a gestão do patrimônio que havia ficado para eles, mas deixou-os conscientes de tudo aquilo que precisavam fazer, preparados para isso, e deixou-os também com muita saudade, com muito carinho, muita gratidão. É muito bonito ver a forma como eles se referem ao pai. Outra coisa importante que nós precisamos fazer com a nossa família é cortar gastos supérfluos. E eu sei que usufruir do supérfluo, aliás, até porque tudo que é supérfluo é prazeroso. Quem não gosta de ir num bom restaurante de vez em quando, ou sempre, né, melhor dizendo, quem não gosta de comprar o melhor equipamento, a melhor televisão, quem não gosta de fazer os passeios nos melhores hotéis, é claro que isso é prazeroso. Quem não gosta de comprar as melhores roupas, mas é preciso também fazer uma pergunta: isto é importante de fato para mim neste momento? Ou isso é aquele tipo de consumo que eu fui naquele restaurante bacana e tive que parcelar em 3 vezes porque a conta é muito alta? Eu estou jogando para frente uma dívida que talvez não seja paga por mim, seja paga por um familiar. Então é importante pensarmos nos nossos gastos, naquilo que a gente faz com o nosso dinheiro no momento de agora, porque isso pode dar um resultado mais positivo no futuro para os nossos familiares. Cuidado com as compras por impulso e atenção à gestão do cartão de crédito. Eu, particularmente, foi um acordo que fizemos por questões de gestão financeira, eu e minha esposa canalizamos boa parte dos nossos gastos nos cartões de crédito, em 2 cartões, no dela e no meu, mas nós fazemos a gestão de forma muito rigorosa dos gastos, colocando um teto de gastos. E por que fazemos isso? Porque depois nós resgatamos em benefícios as milhas do cartão, a pontuação do cartão, a gente reverte isso em resultado. Mas a gente jamais faz endividamento além da nossa capacidade. Então nós canalizamos, porque acabou virando aí uma ferramenta de apoio ao nosso gasto, mas jamais cobramos no cartão de crédito aquilo que não temos capacidade de pagar de forma ou imediata, ou na próxima fatura, ou no máximo aí em 3 vezes dentro do nosso planejamento de gestão. Então são algumas dicas importantes para pensarmos sobre como lidar com as questões imediatas. Nós nem estamos falando agora da previdência, da nossa previdência privada. Também precisamos pensar no seguinte, nas regras da previdência do INSS. É muito provável que nós tenhamos as duas, tanto a nossa privada quanto a própria previdência do INSS. E aí eu te convido a entrar no site do INSS e fazer lá um pente fino, identificando como é que o beneficiário, ele herda o benefício da Previdência, como é que funcionam os valores, eles são depois
E é importante saber, né, que da Previdência nós geralmente herdamos aí 50% do valor. Então, a pergunta é, sua família está ciente disso? A sua família sabe como acionar o INSS? Ela sabe como, quem são os beneficiados e quem são as pessoas da família que vão receber? Quais são as condições de recebimento? Quem são os elegíveis e quem não são os elegíveis? Mais uma vez, isso é necessário fazermos. E para tentar tranquilizá-los, porque talvez aí venha uma preocupação. Poxa, o Rogério está falando um negócio, ele está me arrumando trabalho. Ele está me dando uma dor de cabeça enorme, porque olha quanto tempo eu vou levar para fazer tudo isso. E se eu te contar que se você quebrar uma ação como essa que eu estou propondo para vocês, se você quebrá-la em talvez meia hora por semana, então eu vou pegar um exemplo ali, na noite da sexta-feira, ou então na manhã da segunda, no horário que for melhor para você, você criar uma programação de eu vou me debruçar sobre isso, e vou estudar e vou me informar sobre isso. E aí a sugestão é, compre um caderninho, se você não é afeito aos aparelhos, às tecnologias, né, para fazer isso num aplicativo, compre um caderninho e anote tudo isso que eu estou falando aqui, que eu estou te convidando a pesquisar. Anote nesse caderno todos os inputs, né, todas as informações que você precisa trazer para lá e colocar todas as dúvidas. Esse caderno, inclusive, pode virar um manual para os seus familiares, onde, se você for organizado como minha esposa é organizada, e eu falo que eu tenho uma sorte danada, eu casei com uma pessoa extremamente organizada, nós temos lá um caderninho onde, não está aqui comigo, está com ela, ela coloca as abas. Então, aquilo que eu preciso pesquisar está na aba. Então, eu tenho lá relação de dívidas, relação de financiamentos, relação de bens, contas. É só eu procurar na aba que ela colocou no caderninho que eu abro e eu encontro a informação. Esse caderno pode virar um manual para a sua família recorrer no dia que você não estiver mais aqui. Isso pode te ajudar tanto a você se organizar agora, quanto eles se organizarem no futuro. Pessoal, até aqui, eu espero que esteja fazendo sentido essas dicas, esses insights que eu estou convidando você a ter aí. E mais adiante, no decorrer do nosso bate-papo, você vai poder tirar dúvidas aqui, tá? Aí você vai mandar por chat aí as perguntas e no finzinho a gente pode responder, a gente pode tirar algumas das dúvidas aí que surgirem. Ó, importante, pessoal, nesse caderninho, é importante que você coloque ali os teus dados bancários. E uma dica interessante, tá? Se você tiver conta corrente e sua conta corrente for única, ela não for em conjunto, talvez seja interessante você abrir uma conta corrente conjunta. Por quê? Se você tiver um problema de saúde, for internado e ficar incapaz de tomar decisões, ou mesmo se você vier a falecer dentro desse processo, legalmente, ninguém pode tirar dinheiro da sua conta quando você não tem consciência disso, e legalmente as pessoas não podem sacar os fundos que existem ali depois que você faleceu. Isso pode virar um questionamento jurídico, pode virar uma implicação jurídica, inclusive com acusações de fraude. Por isso que seria interessante você ver a possibilidade de você abrir uma conta corrente conjunta. É claro que isso daqui é uma sugestão que implica uma série de fatores, o fator da consciência da pessoa que você terá conta, como alguém que cabe de fato você abrir essa conta. É claro que envolvem inúmeros fatores, mas aí eu te convido, avalie se esses fatores são pertinentes, se essa lógica funciona e como você pode fazer para operar isso, para evitar aí problemas, porque quando ocorrer o inventário depois da partida, é necessário, se você deixou qualquer bem, ou mesmo deixou uma previdência, será necessário um inventário. Então, dentro desse inventário, se você não tomou algumas outras medidas, que eu vou citar aqui em vida, você precisará de um inventário. Então, esse inventário vai considerar, inclusive, sua conta corrente.
E aí, se houver movimentações depois da sua partida, isso pode ser questionado juridicamente. Então, é importante que você tenha isso bem claro. Imóveis. Se você é dono de imóveis ou se você tem imóveis financiados no seu nome, é fundamental que a sua família saiba o tamanho da dívida, saiba onde estão as escrituras, quais são os cartórios onde isso foi validado, para que, numa eventual necessidade de inventário, eles possam conseguir essas informações de uma forma mais eficiente e mais rápida. Eu vou falar aqui, daqui a pouco, sobre aquilo que diminuiria ainda mais, desculpa aí a falha, diminuiria ainda mais a dificuldade que você pensar antes mesmo de um inventário, que seriam algumas atitudes e alguns recursos jurídicos que você poderia adotar antes de partir, é claro. Outra coisa interessante, seguros de vida. Ora, se você tem um seguro, é importante que sua família tenha acesso aos telefones de acionamento do seguro, a cláusula de seguro. Lembra do caderninho que eu falei? Se for o caso, essas cláusulas precisam ficar junto desse caderno. Você pode criar, daqui a pouco eu vou falar, da sua pastinha de previdência, da sua pastinha de recurso da sua família. Então você deixa esse caderno com as suas anotações. E eu vou contar até uma coisa de novo, eu vou falar aqui de família, porque eu tenho bons exemplos dentro da família. A minha sogra partiu já faz mais de 15 anos. E a minha sogra deixou um caderno com inúmeros textos para minha esposa. E isso é muito tocante, porque a minha sogra era uma pessoa extraordinária. E ela deixou inúmeros textos que ela escreveu. Ela teve uma doença, essa doença se prolongou por quase 4 anos, e durante esse período ela se preparou e preparou a família, meu sogro também preparou a família, por aquele momento que a gente sabia que era inevitável. Inclusive, minha sogra, os 2 irmãos delas são médicos, e eles conversavam com a gente de forma abertamente sobre o problema que ela passou, que ela vivenciou. Então foi algo muito consciente, não deixou de ser sofrido, não deixou de ser sofrido até hoje, a saudade, mas foi algo muito consciente. Então ela deixou um caderno para minha esposa com inúmeros textos e inúmeras conversas com ela, e minha esposa continua até hoje conversando com ela por escrito. Minha esposa toda semana conversa, escrevendo textos para a mãe dela. E algumas das coisas que haviam nesse caderno eram referências, inclusive, a patrimônio que ela deixou para minha esposa. Coisas que ela esperava que ela deixou para que a minha esposa se beneficiasse no futuro. Até então, naquela época, nós não tínhamos filhos, mas ela previu, inclusive, os netos que ela teria nesse caderno. Os netos ou netas, né? No caso, foram dois meninos só, mas ela citava os netos ou as netas que ela teria nesse caderno que ela deixou. Então é importante a gente pensar no seguro de vida, é importante a gente deixar a família informada sobre ele, informado sobre as dívidas, lembrando que dívidas, elas são herdadas pela família, com exceção de crédito consignado, as dívidas são herdadas pela família. Por isso é importante que a nossa família saiba quais são os compromissos financeiros que nós assumimos. E uma outra coisa também é quando você adquire um jazigo, ou então lotes em cemitérios, ou planos funerários, que também a sua família tenha ciência deles, onde são os telefones de contato e como fazer para acioná-los, como é que eles são elegíveis, né? Como que a família é elegível a acionar esses planos e requisitar o suporte deles. Deixa eu colocar aqui a minha tela de novo. Bom, como é que a gente faz então? Ó, eu estou pensando em tudo que eu falei foi quando nós temos aí questões para serem resolvidas e nós queremos deixar a nossa família preparada quanto a tudo isso. Existem formas ainda mais específicas de prepararmos a nossa família e deixá-los mais tranquilos, que são, por exemplo, os inventários que nós podemos fazer em vida, deixando patrimônio e deixando para aqueles que possuem um patrimônio talvez um pouco maior,
quando eu falo um pouco maior, se você tiver uma casa, você já pode fazer isso. Se você tiver um imóvel ou mesmo um bem de consumo mais durável, como um carro, você já pode fazer isso. Você pode inventariar em vida, fazendo isso, inclusive, de uma forma extrajudicial, buscando, a recomendação é busque o auxílio de um advogado para fazer isso de uma forma correta. Você registrará esse inventário em um cartório. As pessoas beneficiadas por esse inventário, elas precisam ser maiores de idade, e é preciso que o inventário ele seja acompanhado de testemunhas. As testemunhas precisam assinar, dando fé que você estava lúcido, consciente das suas decisões e dando fé que tudo aquilo que você colocou no papel é verdade. Para isso é preciso ter a concordância dos familiares beneficiados por aquilo que você faz em vida. E aí eu vou dividir, então, de novo, eu gosto de contar história, gente, e como eu tenho algumas histórias sobre essa situação, o avô da minha esposa era fazendeiro no estado de Goiás, e ele tinha propriedades, ele tinha patrimônio, e ele já com 90 anos de idade, uma pessoa com uma saúde extraordinária, uma pessoa bem trabalhador, com 90 anos de idade, era trabalhador ativo. Ele decidiu chamar os 7 filhos, chamar os netos que puderam ir lá, e ele falou: olha, eu quero fazer um inventário ainda em vida, eu quero já partilhar. Chamou um advogado, fez isso de forma correta, e fez um inventário de todas as suas propriedades e tudo aquilo que tinha, compartilhando já e já determinando para toda a família quem tinha direito do quê. E ele se colocou como para usos e frutos, né, em vida, de tudo aquilo que ele tinha. Ele faleceu com 92 anos, e faleceu de picada de cobra, gente, trabalhando na fazenda. Não foi nem por questões de saúde, mas nos últimos momentos dele foi exatamente isso que ele falou: eu estou tranquilo, eu vivi bem minha vida e eu deixei minha família bem, eu deixei o que eu podia deixar para minha família. Então, a atitude dele em vida garantiu aí muito menos dor de cabeça, muito menos trabalho para a família, para conseguir resolver questões pertinentes ao patrimônio que eles tinham. E curiosamente, meu sogro, que hoje tem 70 anos de idade, já faz 6 meses, no meio da pandemia, a gente ainda estava no auge da pandemia, ele começou a fazer reuniões com os filhos para conscientizá-los sobre o patrimônio e fazer um inventário em vida. Já faz 6 meses que eles se reúnem, uma vez a cada 15 dias, para discutir sobre patrimônio, sobre aquilo que como eles precisam desenrolar as questões. Ele também é uma pessoa bem-sucedida, então ele divide isso com os filhos, ainda que os filhos não precisem, graças a Deus. Então todos os filhos estão bem encaminhados, mas ele se viu fazendo questão de fazer isso agora em vida, como ele mesmo disse, para não encher o saco de ninguém. Ele é uma pessoa muito pragmática, então ele usa às vezes algumas palavras que são, mas ele falou isso: eu não quero encher o saco de ninguém no final da vida, então eu já faço isso agora. E minha esposa ainda falou para ele: mas pai, você vai para mais de 90, sem dúvida, até forte como um touro. E ele falou: olha, mas nunca se sabe, é melhor fazermos isso agora do que termos preocupações no futuro. Se caso houver divergência dentro da família, há a possibilidade de fazer um inventário judicial. Isso, como eu disse, quando alguma das partes não concorda com a divisão, com a maneira que está sendo proposta ser dividido o patrimônio. Uma forma também de resolvermos isso é transformarmos aquele patrimônio, transformar aquilo numa empresa, tá? E aí você transforma numa holding familiar, onde você distribui cotas para os familiares, e aí isso facilita a grande questão. Algumas pessoas optam por fazer os testamentos públicos ou testamentos cerrados, que são aqueles que na justiça você decreta sigilo, segredo de justiça. Cuidado com o testamento público, porque ele precisa seguir a legislação. E a legislação, ela prevê que os familiares diretos, eles precisam obrigatoriamente ficar com pelo menos 50% do patrimônio. E por que eu falo isso? Porque
Porque às vezes dentro da família existe aquele familiar direto que há alguma divergência, algum questionamento, algum posicionamento de divergência do dono do patrimônio para com o familiar, e aí você decide excluí-lo do testamento ou decide diminuir a parte dele, e fiquem sabendo que se é um testamento público, ele é nulo, ele não é válido se você fizer esse tipo de observação no testamento, diminuindo o direito legal de algum dos beneficiados. Uma coisa importante da gente pensar. Eu dei o exemplo da minha sogra aqui para vocês, eu dividi com vocês uma questão familiar. Alguns de nós, talvez, tenhamos a chance de partir dando tempo de nos despedir. Alguns de nós vamos partir de forma repentina. E eu não vou ponderar aqui dizendo se há um jeito melhor ou um jeito pior de partir. Afinal de contas, todos os jeitos são doloridos, são sofridos, porque existe um componente fortíssimo que é a ausência da pessoa, é a saudade. Mas, como eu estou falando aqui desde o começo, é uma questão inevitável. Todos nós precisamos ter a convicção de que é a única certeza que teremos na vida, é que um dia isso irá acontecer. E é por isso que, pensando nisso, nós temos que lembrar que nestas circunstâncias onde nós não temos o que fazer, nós não temos como fugir, que são as questões de doença, de problemas que fogem à nossa vontade, que, aliás, qualquer partida foge à nossa vontade, é claro, mas quando a gente não tem como lidar com a questão da doença, nós precisamos também pensar que as nossas determinações para como nos tratar precisam ser seguidas. Por exemplo, minha sogra, quando do problema de saúde que ela teve, ela deixou um documento dizendo que ela não queria que fossem feitos procedimentos para prolongar a vida, posto que sabíamos que seria apenas um prolongar, onde ela viveria talvez um certo período ligada a equipamentos, dependendo aí de assistência externa para o corpo funcionar, mas sem consciência, e talvez até prolongando o sofrimento. Então ela deixou isso em vida, deixou a vontade dela, de quando chegasse o momento, ela tivesse apenas os cuidados paliativos. Tanto que ela foi dispensada, foi para casa, viveu um relativo período sendo assistida em casa. Quando já era difícil de lidar dentro de casa, foi que ela foi transferida para o hospital, e no hospital ela teve todos os cuidados paliativos para dar o máximo de conforto, mas ela não foi entubada, ela não foi ligada à hemodiálise, com a finalidade de que a vida seguisse o seu rumo de forma natural, para que não houvesse um prolongamento do sofrimento dela. Isso foi uma opção dela. É claro que cada um de nós pode ter uma convicção. Podemos ter aqui a convicção de que eu quero que façam tudo, eu quero que deem um jeito, eu quero que façam até o limiar da vida, eu quero que insistam. Isso precisa ser determinado antes do problema acontecer. Então fica aí a sugestão de nós colocarmos o testamento vital e as diretivas antecipadas da vontade neste documento, determinando o que nós queremos, inclusive criando também um documento que nós vamos chamar a gente chama ele de declaração de vontade, deixando claro o que você quer que aconteça no pós-mortem. Eu quero que meus órgãos sejam doados. É claro que hoje a gente pode deixar isso no documento, mas a família pode questionar. A família tem o direito de questionar isso. Mas se você quer de fato, então deixe claro o que você quer que aconteça com você. Você quer um velório? Você quer uma determinada situação específica no velório? Você deseja que o corpo seja cremado? O que você quer que aconteça depois que você não tiver mais condições de decidir? Depois que você não estiver mais aqui. Deixe isso num documento, coloca junto com aquele caderninho. E pessoal, eu sei de novo que talvez isso seja aquele aperto no coração falar disso, mas volto a dizer, a gente faz isso, sofre uma vez só, fazendo tudo isso, fazendo a reunião,
e depois a gente aproveita a vida que a gente tem, vivendo o momento de agora da melhor forma possível, com as pessoas que a gente ama. Então sofra só nesse momento e deixe claro para eles, é só esses momentos, é só essas 3, 4 reuniões que a gente vai fazer de meia hora até alinhar tudo, e depois está tudo certo. E depois a gente continua se abraçando, se amando e vivendo felizes. A gente já está chegando no finzinho, tá, do nosso bate-papo. A gente já está chegando aqui no... eu devo ter ainda mais uns 5 minutos, é isso? Então já estamos encaminhando aqui para o nosso tempo. Aqui, ó, olha, dá uma olhada na tela aí, vamos compartilhar a tela e ver aí o que tem aí na foto. A foto que eu coloquei aí, gente, é a gavetinha dos documentos. Essa gaveta tem que ser conhecida pela nossa família. Talvez é aquela gaveta que você não gosta de abrir, e se você tem as suas crenças, se você quando abrir a gaveta quiser dar 3 batidinhas da madeira, gente, fica à vontade, faz aquilo que teu coração mandar. Mas é importante ter essa gaveta, e dentro dessa gaveta é importante que você tenha ali organizado os teus documentos. Nós temos essas dicas que eu estou passando aqui, essas diretrizes, nós temos lá dentro da fundação, tá? Se você entrar no site da fundação, você acessa todas elas, te dando informações mais pormenorizadas ainda. Mas é importante que você saiba, naquela gavetinha, naquela pasta, e vou fazer uma sugestão, tá, gente? Não compra uma pasta preta, não, porque isso dá uma sensação de pesar, né? Compra uma pasta colorida, para aliviar a tua forma de lidar com isso. Tá? Então pega uma pastinha ali, coloca na pastinha a cópia dos teus documentos pessoais, a cópia da pólice de seguro, a cópia dos documentos da Previdência para você acionar, os telefones de contato, os teus números de cartão de crédito e o número das centrais para que depois eles sejam bloqueados, o número da conta corrente, o nome do teu gerente de conta corrente, os contatos dele, aonde você tem conta, quais são os lugares que a pessoa vai ter que acionar no momento que acontecer o problema, aquele momento que a gente sabe que vai acontecer um dia. Coloca ali tudo aquilo que você tem assinatura. Às vezes você nem sabe onde é que você tem assinatura, o que você assina de forma recorrente, assinatura de jornal, assinatura de telefone, de TV a cabo, de conta de água, de luz, tudo aquilo que está no débito automático e aquilo que não está, que chega em boleto. Coloca a relação de tudo isso para que a tua família saiba e possa resolver isso. Coloca ali junto também numa divisão, como a minha esposa faz lá, se é no caderno ou se é numa pasta de arquivos, coloca ali a aba dizendo ali, né, o que é registro imobiliário, escritura, propriedades, quais são os talõezinhos de financiamento. Hoje em dia a gente não usa mais talão, né? É tudo online, vem tudo por boleto, mas então coloca um documento dizendo onde é que você acessa e como é que você faz. As cópias da declaração do imposto de renda, ou elas impressas, ou o link para você, ou um endereço para ele baixar através do aplicativo, mas enfim, um lugar onde ele possa acessar, que ele possa consultar. Todas as informações do nosso plano de previdência e dos planos de previdência que talvez você tenha em outro lugar, ou dos seguros e apólices que você tem em outros lugares. Deixa tudo canalizado no mesmo lugar, tá bom? Por último, se você tiver plano funerário, a mesma coisa, deixa ali junto. Se você fez um testamento, deixa a cópia do testamento, o cartório onde você fez isso, o contato das testemunhas, e se você utilizou o serviço de um advogado, o nome do advogado e o contato dele. E, por último, aquilo que eu falei quase agora, tanto a tua declaração de vontade, quanto a tua recomendação dos cuidados paliativos, se caso vir a acontecer, para que a tua família, o dia que você partir, ela possa se apegar às boas lembranças. Eu gosto muito de pensar no seguinte: o dia que eu for embora, e eu falo isso já para minha família, eu trabalho isso com os meus filhos, por uma questão de consciência, o dia que eu for embora, é claro, eles talvez vão chorar, talvez eles vão se emocionar, mas eu digo para eles, o dia que eu for embora, eu quero que vocês lembrem de tudo de bacana que a gente viveu, de tudo de bom, das alegrias, dos sorrisos, das diversões, e eu espero deixar
muito mais do que trabalho para vocês, eu espero deixar saudade, mas saudade boa, para ser lembrada não com uma cara pesada, mas com um sorriso no rosto, daquilo que foi e continua sendo no coração e nas memórias. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, fico muito grato pelo tempo que vocês me acompanharam aqui. Eu convido vocês, aqueles que gostaram aqui do bate-papo, quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, vocês me encontram, Rogério Quelucci, tá no rodapé aí do último slide, Rogério Quelucci. Meu canal no Instagram, meu YouTube, meu Facebook. Vai ser um prazer manter contato com vocês. Muito obrigado, pessoal da Fundação. E eu passo agora a palavra para Lilian, que é a gerente de governança e comunicação do nosso fundo. Então, Lilian, a palavra é tua. Obrigada, Rogério, pela apresentação. Você nos trouxe pontos importantes para reflexão. Realmente nós precisamos ter essa consciência, né, que todos estamos sujeitos a imprevistos, preparar nossos familiares para o momento que terão que lidar com a nossa ausência, e é um gesto de carinho, né, como você disse, nós queremos deixar apenas saudades, boas lembranças e esse sorriso no rosto sempre. Eu conto com a sua presença até o final das apresentações, para que possamos eventualmente esclarecer dúvidas dos nossos participantes, né? Lembrando a todos que a participação de vocês é muito importante. Então, por favor, envie suas perguntas através do chat. Está logo abaixo do vídeo aqui nas apresentações e no final nós faremos algumas delas, né? E além disso, uma novidade no nosso evento, vocês podem interagir durante todo o evento com os emojis, né? Então, nós disponibilizamos alguns aqui do lado, para que possamos sentir de vocês também como que vocês estão avaliando o nosso evento. E no final consta também a nossa pesquisa de satisfação. O Rogério já adiantou bastante, né, Rogério, do que eu ia falar, então, com grande satisfação ter a oportunidade de falar com todos vocês, reforçar mais uma vez a preocupação da Fundação Itaú Unibanco, do Funbep, no cuidado com cada um, participantes, assistidos, estender também um pouquinho dessa preocupação constante com seus familiares e pessoas próximas. Eu vou falar um pouco aqui do Guia Proteja Sua Família, desculpe, que o Rogério abordou brilhantemente alguns desses pontos que nós incluímos aqui também. Para alguns já é de conhecimento, né? Então o nosso Guia Proteja Sua Família eu vou detalhar e consta no site. Ele é o fruto dessa preocupação e a preocupação constante da Fundação e do Funbep em entregar informações com conteúdo simples e também relevante para dar todo esse apoio para vocês. Então, falando aqui um pouquinho do Guia Proteja Sua Família, né, é importante e fundamental que vocês conheçam um pouco dessas eventualidades e desses imprevistos que podem acontecer. Considerando isso, a nossa entidade preparou esse guia e com informações exclusivas. Então, nós colocamos de forma detalhada alguns pontos que é importante que vocês possam estar acompanhando. Então, como eu falei, o guia ele está disponível, né, na próxima página, ele está disponível nos sites, de forma gratuita. Então, tanto no site funbep.com.br ou fundacãoitaunibanco.com.br, na página inicial do site, em Educação Financeira e Previdenciária, vocês encontram esse guia Proteja Sua Família. E também na página inicial do site, nós temos um espaço dedicado com ícone exclusivo para eles, tá? Entrando em educação financeira, entrando também aí no Guia Proteja Sua Família, vocês podem realizar o download. Então, é possível tanto a leitura em tela, para que vocês possam fazer esse acompanhamento e fica disponível, e vocês também podem fazer o download, onde vocês podem compartilhar todo esse conteúdo com seus familiares, e aí já tem até uma dica do que o Rogério falou, né? Nós temos aqui onde você pode fazer as suas anotações de todos esses itens, então é importante também que vocês tenham impresso, se possível, para que vocês comecem a trabalhar realmente com esses pontos, tá? Essa é a cara do nosso guia, então aqui nós vamos começar a falar um pouquinho do que vocês podem encontrar nele. Então é uma grande satisfação e foi uma entrega muito importante que nós fizemos aqui. Os temas, como que eles estão separados? Então, aqui no índice, nós colocamos os temas de forma em tópicos,
onde vocês podem tomar o cuidado de separar e também fazer a leitura conforme a necessidade e o momento que vocês se encontram, né? Então, se vocês estão preparados para falar agora do momento do planejamento financeiro, falar um pouco da documentação, do patrimônio, então, nós separamos em conteúdos e tópicos para que vocês avaliem a necessidade naquele momento e possam fazer esse acompanhamento. Entrando um pouquinho em cada um desses tópicos, nós temos o primeiro, que é o planejamento financeiro. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes, até porque o Rogério fez uma brilhante palestra e detalhou bastante cada um desses itens, né? Então, aqui nesse primeiro, no planejamento financeiro, nós colocamos a parte da organização, né, do orçamento doméstico, envolvendo, como também foi abordado, tanto os membros da família, quanto todos os membros, participantes, amigos, todo mundo que está envolvido realmente em relação a esse item na sua família, e que aqui vocês consigam, com essa dica, realmente manter a sua programação financeira, né, a saúde financeira de toda a família aqui nesse ponto. No próximo, seu plano, então, um ponto também muito abordado, nós estamos falando aqui de previdência complementar, então, esse assunto vai ser abordado mais à frente, ainda pela nossa superintendente Andréia, então, aqui nós colocamos um pouco das regras, os benefícios do plano, para que vocês possam realmente compartilhar e que todos saibam, né, como funciona, como é o funcionamento do seu plano, que é algo que você vai conviver por muitos e muitos anos, né, então aqui destacamos também onde vocês podem encontrar essas regras. Então, no site da Fundação Itaú Unibanco e também do Funbep, nós temos um link que é o Guia dos Planos, que a Andréia vai falar um pouquinho, onde nós temos uma linguagem mais simples das regras, né, desses benefícios. Então, vocês também podem conhecer. Hoje nós temos mais de 20, em torno de 20 planos, então seria inviável aqui detalhar um a um, mas no nosso site vocês conseguem sim entender, caso tenham ainda dúvidas em relação a qualquer tipo de regra ou benefício. Informações sobre o patrimônio, nós temos aqui as informações que são necessárias referente aos dados bancários, a parte de imóveis também, né? Então, nós destacamos aqui o que é principalmente, o que vocês precisam no início de já saber e deixar realmente determinado e compartilhado conforme a sua segurança e também conforme vocês desejam em relação a esses dois itens. Temos também um tópico falando um pouco de partilha de bens. Então, aqui são alguns modelos legais existentes referente a isso, né? É um assunto que é muitas vezes ainda delicado também, mas o nosso objetivo aqui nesse item é apresentar algumas alternativas, né? Para que vocês possam entender onde se aplica, encaixar um pouco na realidade de cada um. Então, cada um tem um momento, tem uma necessidade. Então, aqui, como o Rogério falou, nós conseguimos mostrar como que funciona em relação a esse tópico também. O próximo, nós abordamos as questões médicas, né, e também alguns outros procedimentos. Sabemos que não é fácil, mas precisamos falar da importância desses procedimentos com a família, né, como que elas vão agir em caso de doenças, em momentos que tragam risco à vida, a parte de doação de órgãos também. Então, como deixar a sua família orientada a sua vontade em cada um desses momentos. Então, nós aqui trazemos um pouco dessas dicas para que vocês possam iniciar essa conversa que às vezes é muito delicada, mas é necessária, né? Temos uma parte também de documentação, que vai muito de encontro do que foi mostrado, né? Então, aqui não é guardar na gaveta, nem guardar embaixo do colchão, mas se fizer isso, compartilhar com as pessoas e seus familiares, para que eles saibam onde se encontram esses documentos, né? Então, é importante, muito importante que estejam acessíveis para as pessoas de confiança. No caso da sua ausência, de incapacidade, seus familiares saibam quais são as providências, onde encontram todas as informações que eles precisam para dar o suporte necessário, considerando principalmente o seu desejo. Então, aqui nós listamos vários desses documentos, que é importante que vocês possam providenciar o quanto antes e deixar em algum lugar realmente para que as pessoas que precisam saibam. Falando um pouco dos seus familiares, né, em como pode ajudar.
Então, nós colocamos um documento final no guia. Então, nesse guia Planeje Sua Família, a última página, nós colocamos aqui o preenchimento e damos a orientação inicial para que vocês possam realmente partir de algo, né? Então, aqui nós colocamos detalhado qual que é o seu plano, quais são as informações, os seus dados, as suas informações bancárias, de imóveis, como que você vai fazer em relação às suas principais contas, quais são os seus investimentos. Então, aqui nós listamos alguns documentos para que vocês possam iniciar essa conversa. Então, esse apoio, esse cuidado da Fundação é justamente para que vocês estejam seguros nesse momento. Aqui é uma base, né? Vocês podem realizar e fazer a inclusão conforme necessário, né? Então, essa orientação no final é realmente para que vocês façam isso de uma forma tranquila e tenham esse apoio para começar. Lembrando sempre, né, que nós temos os nossos canais de atendimento. Pelo tempo aqui, nem foi possível abordar eu no detalhe, né? Então, o Rogério já tinha falado bastante, eu incluí algumas coisas em relação ao guia, mas nos encontramos à disposição, seja no central de atendimento, no site, por e-mail, né? A Andrea vai abordar detalhadamente todos os nossos canais, mas fiquem à disposição para tirar qualquer dúvida. E passem também as suas informações e os seus questionamentos aqui no chat, para que no final a gente possa realmente voltar a abordar qualquer tema que vocês for necessário, né? Em continuidade, eu vou chamar aqui a Andrea, que é a nossa superintendente de seguridade, que vai falar um pouco do atendimento, vai detalhar um pouco desse processo de indicação dos beneficiários, né, quando for aplicado. Então, Andrea, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Lili. Bom, depois do Rogério e da Lili, eu não tenho muita coisa aqui para falar, né? Mas eu estou vendo aqui, acompanhando aqui o chat, estou vendo muitas dúvidas aqui de como cadastrar meu beneficiário, como eu acesso o site. Então, espero aqui trazer esses esclarecimentos e também ficamos aí à disposição dos senhores e aí até o final da live aqui, tá? Em caso de dúvidas. O Rogério nos provocou aqui no início, né, da palestra, né? Você sabe quem são os seus beneficiários cadastrados aí nos seus planos? Isso vem muito de encontro aqui com essa parte aqui do tema aqui da nossa live. E aqui eu vim então trazer esse reforço a vocês, né, de como eu sei, como eu consulto, como eu faço para cadastrar meus beneficiários, como eu sei quem tem direito ou não. E aí aqui avançando um pouquinho, no site da Fundação, nós temos uma área do participante, que é uma área que tem inúmeras informações aí a respeito do seu plano, dos seus direitos, dos valores de benefício, formulários, etc. E os participantes que estão né, aí nos planos de contribuição definida, que são aqueles planos, né, que tem uma renda financeira. E como que eu sei qual plano eu sou, né? Se eu sou de contribuição definida, se eu sou de contribuição variável. Quando o participante ele acessa o plano, o site da Fundação, e ele vai aparecer ali um leque dos planos que nós administramos. Então, a Fundação Itaú Unibanco, ela administra hoje 17 planos de benefícios. E o Funbep, 2 planos de benefícios. Então, assim, é uma infinidade aqui de planos. Então, como eu sei qual plano, né, eu faço parte? Aqui, quando você acessa, então, o site, lá a gente tem todos os planos, você vai identificar o seu plano, e ali no seu plano, na característica do seu plano, ele define se ele é de contribuição definida, se ele é de contribuição variável, ou de benefício definido. Então, ali naquele momento, você consegue identificar qual é o tipo de modalidade, tá? Porque a gente trouxe aqui um pouquinho a abertura por modalidade. Para os planos CDs, o participante ele pode alterar o seu beneficiário a qualquer tempo. Então, ele entra lá no site do participante, aloga na área do participante a partir daí da sua senha individual. E aqui, ó, dentro, a gente trouxe aqui essa abertura, esse passo a passo. Dentro aqui da área do participante, ele tem aqui um caminho chamado cadastro. Esse cadastro, ele vai explodir aqui uma tela chamada beneficiário. E aqui nesse local, você pode cadastrar ou alterar os seus beneficiários. Né? Como que eu sei se eu tenho beneficiário cadastrado? No chat, através do nosso aplicativo pelo celular, que você pode baixar aí nas lojas, né, no iOS ou Android, você pode consultar via aplicativo, ou seja, na palma da sua mão, quais são os beneficiários cadastrados no plano.
E através do site você pode fazer essa alteração, né, ou inclusão de beneficiários. E você pode fazer 24 horas por dia, então a qualquer tempo. E quando que esse beneficiário passa, né, de fato, a ser aí dependente do seu plano? Imediatamente ao seu cadastro. Então o participante vai cadastrar, vai receber um e-mail já automaticamente com a confirmação desta inclusão deste beneficiário, tá? Então você pode fazer isso a qualquer tempo, ele está disponível no nosso site 24 horas aí por dia. Para os planos de contribuição variável, que são aqueles planos que o participante ele contribui no período aí de atividade, e aí depois, no período da renda, né, essa acumulação, ela é convertida numa renda vitalícia. Neste período contributivo, o participante ele pode também fazer alteração dos seus beneficiários a qualquer tempo. Depois, quando esse benefício é convertido numa renda vitalícia, nós temos algumas regras específicas para cada plano. Aí é importante, então, que o participante entre em contato com a entidade para entender um pouco quais são essas regras. Embora isso, as regras está disponível aí no site da Fundação. A gente também tem um outro guia que a gente chama Guia do Plano, que é um resumo do regulamento do plano, onde tem ali detalhado quais são os beneficiários que podem ser incluídos e quais são as regras para a inclusão destes beneficiários, tá? Então, qualquer dúvida também, a gente tem nossos canais aqui na Fundação disponível, tanto no Funbep quanto na Fundação Itaú Unibanco, para que você possa esclarecer a dúvida aqui no momento da inclusão. E na sequência, então, como eu mencionei, a gente tem os planos também de modalidade de benefício definido, que são aqueles planos, né, de renda vitalícia. Para esses planos, o participante ele pode alterar também os seus dependentes, porém também tem algumas regras específicas aqui para estes planos. Aí é importante também que o participante ele consulte o nosso guia do plano. Lá no guia do plano a gente tem uma página dedicada a esclarecer, né, quais são os beneficiários, quais as regras para alteração desses beneficiários. E também a gente tem essas informações no regulamento, e também em caso de dúvidas, o participante também pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, ou mandar aqui uma pergunta no nosso Fale Conosco, que a gente vai responder aí de forma tempestiva. Pode passar, por favor, Lili. E aqui, então, está a nossa gama aqui de canais de comunicação. Então, a Fundação ela vem trabalhando constantemente para a gente aumentar aí os nossos canais de comunicação, para que o participante ele possa, né, onde ele esteja, nos acionar da forma que ele achar mais prudente e seja, né, adequado a ele. Então, a gente tem lá o site institucional da Fundação. Dentro do site institucional, nós temos a área do participante, como eu já mencionei, onde tem uma infinidade de informações, de alterações, e aqui eu reforço a importância também de se manter o cadastro atualizado. Para todos os planos que nós administramos, o participante ele pode, a qualquer tempo, entrar no site, na área do participante, né, através aí do uso da sua senha pessoal, e alterar os seus dados cadastrais. E a manter os dados cadastrais é extremamente importante também aqui para o tema que nós estamos falando, né? Então, porque quando o beneficiário tiver alguma dúvida e a gente for fazer esse contato com o beneficiário, é muito importante que a gente tenha aí, né, o telefone atualizado, o endereço atualizado do participante, para que a gente possa também fazer esse contato. A gente também tem, né, então, os aplicativos, né, aí como eu mencionei, no celular, que o participante pode baixar aí nas lojas, né, no iOS, no Android. Nós também temos a nossa central de atendimento, que atende aí das 9 às 18 horas, né, aí durante aí, os dias úteis, tanto para o Funbep quanto para a Fundação Itaú Unibanco, também disponível aí para deficientes auditivos ou de fala. A gente também tem um atendimento agendado via Teams, né, nesse momento de pandemia, então foi um recurso que nós implantamos aqui no Funbep e na Fundação Itaú Unibanco, para que a gente também possa fazer esse atendimento online junto aos familiares e ao participante. E a gente também tem o atendimento presencial, infelizmente, dado aí a pandemia, ele está suspenso, a gente está trabalhando para viabilizar aí, né, a retomada, mas assim que a gente tiver aqui um plano de retomada, também a gente vai comunicar aos participantes. E na sequência... E aí, então, aqui, caso vocês ficarem com alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer, acho que agora a gente abre aqui para dúvidas, né, Lili e Rogério, e a gente fica aqui à disposição. Isso, obrigada, Andréia, pelas importantes informações. Eu tenho certeza que ajudou a esclarecer algumas dúvidas dos nossos participantes. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas perguntas que nós recebemos, então eu vou começar até com você, Andréia.
Chegaram algumas perguntas falando em relação à falta, né? Na minha falta, se o beneficiário entrar em contato com a fundação, ele vai conseguir ter acesso aos meus dados? Ele precisa entregar alguma documentação? Como que funciona esse processo? Isso, como eu mencionei, é muito importante ter, então, os dados atualizados, aqui o cadastro atualizado, o participante manter esse dado atualizado. Como a Lilian trouxe, né, esse guia, né, que nós temos aí, o guia da família, é muito importante também ter atualizado, preenchido com aquelas informações que a Lilian citou, qual o plano, etc. E aí, a primeira ação aí que os beneficiários devem fazer é nos enviar a certidão de óbito, para que a gente, né, identifique aqui o participante e também possa identificar os beneficiários, e a gente faz uma avaliação que a gente chama aqui internamente de verificação de direitos. Então, a gente vai avaliar todos os direitos, né, que aquele participante tem em relação aos seus dependentes, e nós, mediante aí um formulário, um extrato, nós mandamos aos beneficiários que estão inscritos no cadastro, todos os direitos, então, que aqueles beneficiários têm aqui junto ao plano de benefícios a qual o participante era, né, o titular. Neste momento, então, a gente começa toda aí a relação e a comunicação junto com os beneficiários. Legal. Tem uma segunda aqui, Andréia, falando que ele é participante do Itaú Banco CD e perguntando se ele pode mudar o beneficiário dele a qualquer tempo e quando que a nova opção passa a figurar, quanto tempo depois de ser feita essa alteração. Então, ele pode a qualquer tempo, 24 horas por dia, o participante ele pode acessar o nosso site na área do participante e alterar os beneficiários, incluir, excluir, alterar, e ele passa a valer imediatamente. Assim que o participante ele faz a alteração, ele vai receber um e-mail de confirmação, naquele e-mail que está cadastrado aqui junto, né, à entidade, por isso que é importante manter os dados atualizados. Ele vai receber um e-mail de confirmação. Então, a partir deste momento, esse beneficiário já está inscrito aqui no plano de benefícios a qual ele é titular. Obrigada. Rogério, nós recebemos também algumas perguntas. Recebemos aqui, nosso imposto de renda contém praticamente todas as informações de conta corrente, investimento, previdências e imóveis. Este documento não seria algo interessante para os participantes e familiares tomarem conhecimento do que ficou na nossa partida? A contribuição que ele deu aqui fazendo esse apontamento, acho que foi preciosa. Ali a gente já conglomera uma série de informações como essa que ele já citou aí, e que seria fundamental que os nossos familiares soubessem, né? É claro, pessoal, quando eu falo que é fundamental que eles soubessem, a gente tem que considerar que existem relações familiares mais próximas e menos próximas. E a gente está pensando no mundo ideal, onde a gente constrói relações familiares mais próximas, onde a gente consegue dividir isso, a gente consegue colocar de uma forma consciente. Por exemplo, eu mencionei que eu falo com os meus filhos sobre quanto a gente ganha aqui. Mas a gente também fala com eles sobre a questão da importância que isso não é uma informação para eles saírem contando ou postando em redes sociais, né? Porque isso também pode ser uma forma de expor e até colocar a família em risco. Então, a pontuação sobre o imposto de renda é fundamental, é pertinente, é boa, e a gente só precisa antes alinhar a família, os familiares, quanto à maturidade para lidar com a informação. Mas perfeita a sugestão. Legal. E recebemos outra bem interessante também, perguntando se devemos já envolver as crianças, né, na discussão de orçamento familiar, como que você avalia essa inclusão deles aqui? E até dividindo com o pessoal, eu gosto muito de estudar, e eu quando fui ser pai, eu já tinha um histórico, porque eu tenho um histórico de trabalho com educação, e inclusive eu trabalhei por muitos anos como voluntário em um orfanato, ajudando na formação moral de crianças. Então eu estudei muito sobre tanto como a cabeça da criança desenvolve, quanto como o adulto aprende, tá? E eu não tenho dúvidas que você envolver a criança nas responsabilidades do lar aumenta por demais a capacidade dela em enxergar as coisas. É claro que a gente precisa tomar um grande cuidado. Envolver a criança nas responsabilidades do lar, não é aquela coisa que a gente costuma ver por aí, as pessoas gritando, dizendo, eu não tenho dinheiro, dinheiro não cai do céu. Não é na forma de fazer ali uma pressão para que a criança seja responsável por economizar.
porque ela não sabe fazer essa gestão ainda. Mas a criança, desde cedo, se trabalhar com ela a questão de não ter preconceitos em relação a dinheiro. Porque tem gente que acaba passando sem querer para os filhos preconceitos em relação a como lidar com dinheiro. A gente não fala de dinheiro na frente das crianças. Não tem aquela história de que caiu uma moeda no chão, a criança pegou a moeda e você fala, não brinca com dinheiro porque dinheiro é sujo. Você quis dizer para a criança que dinheiro era sujo porque estava no chão, porque as pessoas manipulam sem lavar a mão e pode transmitir para elas. Mas a criança não faz esse filtro. Ela só entende, dinheiro é sujo. Ou então não se fala de dinheiro. E a gente acaba fazendo analogias e construindo crenças na cabeça delas de que dinheiro é uma coisa difícil de se ganhar, dinheiro é pecaminoso, dinheiro é ruim. E aí cresce um adulto conscientemente sabendo que dinheiro é importante, mas emocionalmente com um monte de trauma para lidar com o dinheiro. Um monte de dificuldade para lidar. É por isso que tem gente que ganha o salário, vai ganhou no dia 10, no dia 11 já não tem mais nada, gastou tudo com futilidades, porque emocionalmente ela está programada para se desfazer do dinheiro. Como é que a gente acerta isso? Na infância, trazendo essa consciência, essa maturidade de uma forma leve, dentro da linguagem que a criança é capaz de absorver, sem pressão, sem cobrança, mas trazendo consciência com naturalidade. E tem mais uma aqui, Rogério, para você também. Qual meio eu utilizo para conhecer melhor as regras do INSS? Olha, eu vou dizer que a melhor coisa é você procurar dentro da própria plataforma do INSS. Existe o próprio site do INSS. Se você colocar no Google INSS Previdência, ele vai te dar o link para você chegar lá. Uma outra forma é você buscar fóruns de conversa. Hoje em dia você consegue encontrar grupos de pessoas que tiram dúvidas. Você acha fóruns de conversa, de bate-papo, dentro também da internet. Se você colocar lá dúvidas sobre INSS, você vai encontrar páginas de pessoas trazendo informações. A vantagem, tudo tem vantagem e desvantagem. A do próprio INSS, a desvantagem é que você vai ter que ler bastante coisa para entender as regras. O grupo de debate, você vai encontrar às vezes a tua informação já, se você digitar a tua informação ali nas caixas de pesquisa, você já vai encontrar a resposta. Qual que é a desvantagem do grupo de discussão? Nem sempre a informação que as pessoas colocam lá é a precisa. Então, sugestão, faça os dois, pesquise os dois. E a terceira via, se você conhecer algum advogado, eu conheço, eu tenho uma advogada amiga que é especialista em INSS, pergunte para ela, ou pergunte para ele. Legal. Ou pague o advogado, né? Pague o advogado para te tirar a dúvida. Legal. Andréia, chegaram mais algumas para você. Para os planos BD, né, de benefício definido. Como faremos para declarar o nosso beneficiário? E se podemos cadastrar o percentual para cada um deles? Esse já apareceu algumas vezes, inclusive. Tá. No caso de planos BDs, que a gente está falando aí de uma renda vitalícia, o participante, para ele cadastrar a alteração de para fazer, né, a inclusão ou alteração de beneficiário, para cada plano de benefícios, nós temos uma regra. Então é importante ler, né, o que está previsto no regulamento, ou no guia do plano, como eu já mencionei, cada plano aqui nós temos um guia do plano, que é um resumo do regulamento numa linguagem mais simples, onde a gente tem uma página dedicada só a explicar como é a regra, né, daquele plano para a inclusão do beneficiário ou dependente. Então, para cada plano, eu não vou conseguir responder aqui, mas para cada plano tem uma regra, então é importante que o participante, ele atualize, né, se informe sobre a regra do seu plano específica, e em caso de dúvidas pode entrar em contato com a nossa central ou conosco aqui, que a gente esclarece com mais detalhes em relação ao seu plano específico, tá? Legal. E até complementando, né, Déia, no site da Fundação nós temos um ícone bem no canto superior direito, que é um ícone de uma lupa. Então, para qualquer assunto que vocês queiram encontrar uma resposta, vocês podem incluir lá nessa busca, né, nesse ícone de lupa, que vocês colocando a opção guia dos planos, vocês já vão ter todos os guias, aí vocês selecionam conforme o plano de vocês, mas ele também está disponível tanto no site do acesso do participante, então na área logada, vocês também conseguem buscar esse guia, e no formato online dentro do site também.
Aí eu aproveito até para esclarecer, né? Nós tivemos algumas perguntas referente novamente ao guia Proteja sua família, né? Então, só relembrando, né? Então, o guia vocês também podem buscar nesse ícone de busca. E além disso que vocês encontram, e também podem buscar tanto no site, no menu Educação Financeira e Previdenciária, ou no corpo do site mesmo, na parte inferior, tem um ícone específico para eles. E eu tive algumas perguntas aqui falando em relação a dúvidas, né? Quem poderia esclarecer melhor as informações que constam no guia, tanto o guia do plano quanto em relação ao guia Proteja Sua Família. Então, reforçando mais uma vez o que a Andréia até comentou dos nossos canais de atendimento, nós temos a central de atendimento de segunda a sexta-feira, todos os nossos atendentes, eles estão preparados para responder qualquer tipo de dúvidas em relação a esses dois assuntos. Nós temos também no site o Fale Conosco, que também vocês podem fazer essa pergunta, ou através de e-mail também. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só procurar aqui, só um momento. Para você, Andréia, mais uma vez, as pessoas estão com algumas dúvidas em relação ao benefício, né? O Rogério provocou aqui o pessoal, viu? Fazendo efeito, Rogério. Eles estão perguntando se não cadastrar também os beneficiários, o que acontece? Como funciona nesse momento, caso eles não tenham feito essa lição, não tenham essa possibilidade, dependendo do plano, né? Como que funciona isso? Também, então assim, cada regulamento, né, nós temos uma regra, no caso de ausência, né, da inclusão de beneficiários, qual será, né, a ação aqui em relação aos direitos perante o plano. Então, em linhas gerais, tá, a gente segue a regra prevista aí no Código Civil, que é a regra sucessória, né, então na falta de dependentes inscritos, os direitos aqui junto aos planos serão pagos aos herdeiros, observando aí, claro, cada plano de benefícios e a regra de sucessão, né, e daí envolve a questão do inventário, como o Reginaldo mencionou, a gente pede um inventário para identificar quais são os herdeiros, né, legais, para poder, então, fazer aí a análise e verificação de direitos. Rogério, eu vou fazer mais uma para você, que tem bastante perguntas aqui, como nós temos ainda um tempo, só para aproveitar aqui a sua disponibilidade também. Estão perguntando aqui se sempre vale a pena fazer o inventário, quais implicações se ele não for feito. Então, o inventário, você faz ele, se a pessoa não deixou, a gente está falando do inventário depois da morte, tá? Depois da partida da pessoa. Então, se você não fizer o inventário, os bens da pessoa estão amarrados judicialmente. Vou dar um exemplo, se a pessoa que partiu tivesse um carro no nome dela, esse carro não pode ser transferido, esse carro não pode ser vendido enquanto ele não for inventariado. Então, o que acontece o inventário, ele é a condição necessária para você desenrolar as questões jurídicas pertinentes ao patrimônio que fica de quem partiu. Se você tiver uma conta corrente, vamos supor que tivesse qualquer valor lá, sei lá, 10 mil, 50 mil, 1 milhão na conta corrente, e a pessoa partiu, você só consegue liberar aquele dinheiro depois do inventário feito, e o inventário, a gente precisa, aí entra um fator que eu nem entrei no mérito dele, eu nem tenho os dados exatos, mas as taxas de impostos cobradas pelo inventário, elas são muito mais caras do que se você fizer isso em vida, do que se você fizer uma holding para distribuir os direitos, ou então se você fizer um testamento. Na verdade, o testamento vai depender do inventário depois também. Mas, enfim, o que acontece ou se você, sai mais barato se você ceder os direitos em vida e ficar como usos e frutos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o inventário ele é uma condição, é uma exigência legal, senão você não consegue fazer mais nada. Enquanto você não fizer o inventário, tudo fica amarrado no nome da pessoa que partiu e você não tem acesso. E interessante, Rogério, que em relação a esse comentário da hold, tem uma pergunta aqui, né, falando se tem limite financeiro para fazer essa holding familiar. Olha, essa pergunta eu realmente não sei te responder. Você disse limite mínimo ou máximo? Aqui ele não especificou, só fez o questionamento se tinha algum limite para fazer essa holding, né? Até onde eu sei não tem mínimo, aliás, não tem máximo, e eu sei que não tem máximo, e também
o que a gente precisa tomar cuidado é que, assim, para a gente não misturar as coisas, porque pode ser que a pessoa tivesse um patrimônio no PJ, né, na pessoa jurídica, aí é outra coisa, né, eu preciso também inventariar depois a pessoa jurídica, essa holding pensando no patrimônio da pessoa física. Então, até onde eu sei, não tem limite mínimo, porque desde que tenha um patrimônio, que for um carro que você tenha, é o suficiente para você criar essa holding. Ah, legal. Obrigada. Acho que fizemos bastante perguntas. Só para fechar, Andréia, estão perguntando em relação à área de relacionamento, se você puder reforçar mais um pouquinho sobre os nossos canais, as pessoas que estão preparadas para atendê-los. Perfeito, Lili. É bem importante essa pergunta, viu? Até acho que a Fundação aqui, né, tem uma preocupação muito grande aqui da presidência, justamente em relação aos participantes. Então, há 2 anos, né, nós temos estruturado uma área. Então, em 2020, no final de 2020, aqui nós reorganizamos, né, as áreas aqui da Fundação Itaú Unibanco e do Funbep, e foi criada uma gerência dedicada ao relacionamento com o participante, né. Antes, o atendimento era efetuado pelas gerências, e hoje nós temos uma gerência com foco totalmente relacionado ao atendimento ao participante. Então, buscando aí novas experiências, novos produtos, olhando aqui internamente para dentro das áreas, tendo essa sinergia com as áreas internas aqui da Fundação e também com o mercado, para a gente estar sempre antenado, né, às melhores tecnologias e buscando sempre aí a satisfação dos nossos participantes. Então, a gente conta aqui com um time hoje totalmente focado, né, aí ao atendimento ao participante. Então, é uma gerência aqui de relacionamento ao participante também que busca melhorar a experiência a cada dia. Então, ela também é responsável, né, por olhar a dor do participante. Então, hoje a gente tem um olhar diferente e ela traz aqui para nós, para a gente sempre estar buscando aí melhorar. Então, nós temos essa área, e essa área também é responsável por monitorar todos os nossos canais de atendimento e centralizar, né? Então, todas as demandas que chegam via central de atendimento, via Fale Conosco, e-mail, atendimento via, né, chat, o Teams, atendimento telefônico, etc., é efetuado aqui pelo nosso time de relacionamento, né, intercedendo aqui junto às nossas áreas internas aqui da Fundação, tá? Legal. Antes do final, quero agradecer novamente a participação de todos, né? Agradecer também a todos os participantes que estão aqui interagindo conosco, reforçar para que preencham a pesquisa de satisfação que está no final aqui debaixo do vídeo, e quero convidar nosso presidente, o Dr. Reginaldo Camilo, para suas considerações finais. Obrigada. Olá, de novo, boa tarde. Boa tarde ainda não, né? Bom dia ainda. Bom, excelente palestra do Rogério, da Andréia e da Lilian. Eu acho que o tema, por si só, chamou bastante atenção. Tivemos aí perto de 900 pessoas, 880 pessoas aproximadamente, participando do evento, numa manhã de terça-feira, o que reforça a importância, né, e o interesse do nosso público. Eu reforço o que eu tenho dito sempre, que é muito importante que as pessoas se relacionem com o seu plano de previdência, né? Conhecer o seu plano de previdência é uma questão fundamental, né, para saber dos seus direitos, né, das suas obrigações também, eventualmente, mas especialmente dos seus direitos. E para um tema como esse, saber o que a gente pode ou não deixar para os nossos familiares, né? E além do nosso plano, como foi colocado aí pelo Rogério, apesar da singeleza do tema, né, que muitas vezes temos dificuldades de enfrentar, é necessário, né? A única certeza que nós temos que um dia chegará a nossa vez, né? Então, é muito importante que a gente se prepare. É papel da Fundação buscar auxiliar os nossos participantes para momentos como esse, para situações como essa. Então, eu espero que todos tenham ficado
satisfeitos com a nossa apresentação, né, com nós também encararmos esse tema, né, porque acho que requer da administração também entender que é um tema necessário para a gente propor a discussão aos nossos participantes. Então, agradeço aí a participação do nosso público, da nossa plateia virtual, né, que com certeza a pandemia, se ela algo de positivo ela trouxe, foi o meio virtual que possibilitou uma plateia mais numerosa para eventos como esse, né? A gente aprendeu um pouco com isso, né? Mas a gente espera voltar a ter o contato próximo, físico, né? Ter o calor do contato mais próximo, né? Então eu queria agradecer muito o Rogério, a Andréa e a Lilian, e especialmente a nossa plateia e a equipe que preparou aqui, né, que deu apoio, suporte a esse evento, esperando encontrá-los aí em uma breve oportunidade. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. Até logo. Obrigada, tchau.